Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Carolina, ouvintes. Bom, Eliane, aliás, o Raíssen Abac hoje está de folga, tô por conta e risco, e tô com o Bernardo aqui, que está dando a hora certa, meu filho que está de folga da escola. Oi, Bernardo! Bem-vindo, nosso colega. Nosso colega aqui, de olho no horário, tá uma coisa louca. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre as repercussões, né? A gente teve essa operação, a gente comentou um pouco com o que estava acontecendo, o que se tinha de notícia até então ontem, e avançamos nos desdobramentos, por exemplo, da manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso, classificando as notícias como estarrecedoras e reforçando que a democracia segue firme. Tudo sugere que estivemos mais próximos do que imaginávamos do inimaginável. O que é possível dizer neste momento é que o golpismo, o atentado contra as instituições e contra os agentes públicos que as integram, nada tem a ver com ideologia ou com opções políticas. É apenas a expressão de um sentimento antidemocrático e de desrespeito ao Estado de Direito. Nós estamos falando de crimes previstos no Código Penal. Um alento é saber que as instituições republicanas estão funcionando e harmoniosamente, como deve ser em uma democracia. Bom, e também acabou vindo a público ontem um desdobramento por parte de um dos integrantes, né, um general de brigada, o Mário Fernandes, um dos presos ontem por essa investigação da polícia, um dos alvos da operação, como considerado um dos militares mais radicais e influentes nos acampamentos golpistas montados após a derrota de Bolsonaro na eleição de 2022. E a fala dele durante uma reunião ministerial na presença de Bolsonaro em julho de 2023, onde ele menciona o golpe de 64. E no momento que acontecer, o que vai? É 64 de novo? É uma junta de governo? É um governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? Que isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado. Eu não estou falando dos nossos postos, não. Estou falando do país como um todo. Tudo isso traz esse panorama do risco que o Brasil corria nesse na verdade antes, né? Mas no pós-eleição principalmente, né, Eliane? Pois é estarrecedor mesmo, né? A leitura do despacho do ministro Alexandre de Moraes é obrigatória. É obrigatória. Você lê como se fosse um romance policial e, assim, sabe, você não consegue parar de ler. É, assim, muito, muito chocante como o Brasil esteve realmente muito perto de um golpe de Estado com o assassinato do ministro do Supremo e então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes. É realmente estarrecedor, né? Esses militares, todos de alta patente, inclusive esse general Mauro Fernandes, que era assim uma espécie de líder do grupo, né? Eles tinham a audácia de usar automóveis, carros do próprio Exército Brasileiro, né? De vir de Goiânia até Brasília, né? E eles, no dia combinado, estavam a postos para assassinar o Alexandre de Moraes. Eles estavam a postos. A polícia não sabe, o Supremo não sabe até agora por que eles abortaram a operação depois de tudo montado. Gente, eles estavam a postos para matar o Alexandre de Moraes. Isso é sabe, assim, é estarrecedor. A imprensa mundial inteira está repercutindo isso nos Estados Unidos, na Europa, mundo afora. Mundo afora, né? Além disso, havia o plano explícito de também matar o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, legitimamente
eleitos pela população brasileira. Inclusive tem um trecho do despacho que eu fiquei arrepiada, dizendo o seguinte: como Lula tem, eles não chamam Lula de Lula, chamam atacando, sabe, ironizando Lula. Mas eles dizem que como Lula tem uma saúde frágil, né, bastava um veneno ou algum produto químico que pudesse dar um choque químico, um choque mortal no presidente Lula. Você vê assim uma coisa, sabe, isso não é o Exército Brasileiro, né? Isso são membros, né, é o joio do Exército Brasileiro. Além disso, né, a reunião em que foi selada a decisão e selada ali a execução do plano de assassinar o Alexandre de Moraes foi na casa de um general de 4 estrelas da reserva, general Braga Neto, que foi ministro da Defesa, que foi... ele, olha só, ministro da Defesa era o governo Bolsonaro e que foi candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro. E se tivessem consumado esse golpe, que estava ali por um fio, né, de ser consumado, haveria um gabinete de crise que seria comandado exatamente pelo Braga Neto e por um outro general de 4 estrelas da reserva do Exército, o general Augusto Heleno. Essa história é demolidora para a imagem das Forças Armadas e o grande esforço agora do Exército, por exemplo, se falar o que o ministro da Defesa, Zé Múcio, sempre fala, que é preciso separar os CPFs dos CNPJs, ou seja, a pessoa física criminosa da instituição Exército Brasileiro. Só para concluir essa parte, além dos 4 oficiais de alta patente, também foi preso parte dessa intenção golpista e parte dessa articulação para assassinar altas autoridades brasileiras, um policial federal. O policial federal Vladimir Costa, e esse Vladimir Costa, ele era, olha só, gente, ele era infiltrado pelo governo Bolsonaro para a proteção do presidente eleito na transição. Então, ele estava próximo do Lula. Eu conversei ontem com altas fontes da Polícia Federal e estavam me explicando que esse policial federal, ele não tinha acesso ao andar do Lula, nem no hotel onde o Lula ficava hospedado, nem no prédio da transição, que era o CCBB, do Banco do Brasil. Ele cuidava do chamado perímetro, ele ficava nas redondezas, mas ele foi colocado lá para repassar informações sobre a rotina, os horários, os trajetos que o Lula fazia exatamente para o plano de assassinar o Lula. Gente, assim, até falar isso me dá arrepio. Bem, e como a Polícia Federal descobriu isso? Descobriu ainda na transição, porque trabalha com informação e contra-informação, e acharam que esse cidadão era meio estranho, foram investigar e descobriram que ele era frequentador assíduo daqueles, olha só, daqueles acampamentos ali em torno do quartel-general do Exército. Enfim, eles tiveram a audácia, né, os golpistas, de botar um policial federal ali pertinho, infiltrado na equipe de proteção do Lula. É de amargar, né?
Bom, Eliane, queria ainda só esticar um pouquinho mais esse bloco para colocar o que a gente pode imaginar que vem por aí nesse relatório final da Polícia Federal sobre a história completa do golpe. Porque tem algumas perguntas que não foram respondidas, né? Tem algumas que falam desse indício. Tinha tanto esmero na produção, por exemplo, desse documento, mas ninguém pensou em apagar direito, além das mensagens que estavam ali no celular do Mauro Cid, né? Era um plano que estava detalhado, impresso. Como é que esse plano ficou ali como possível rastreamento? Também, né, de quem era a ideia desse plano, quem mais sabia, quem daria a ordem final para ser executado. Algumas perguntas a serem respondidas. O que pode sair, então, desse relatório final? Pois é, são dois momentos e 2 despachos, 2 relatórios. Um relatório de ontem, que resultou na operação para a prisão desses 4 militares e desse policial federal, é exatamente sobre o plano que quase foi executado de assassinar o Alckmin, o Lula e o Alexandre de Moraes. Isso foi o que saiu ontem, mas o inquérito final, o relatório final sobre a tentativa de golpe durante o governo Jair Bolsonaro ainda vai ser apresentado, né? Aí altas fontes da Polícia Federal me dizem que a previsão era sexta-feira, mas que foi adiado para a semana que vem. Por quê? Porque com a prisão desses 5 de ontem, é preciso esperar pelo menos 3 dias para tomar o depoimento de cada um deles, né, e anexar, completar o relatório final sobre o golpe. Mas no Supremo Tribunal Federal, eles estão contando com o relatório final da Polícia Federal para para amanhã. E atenção, esse relatório final da Polícia Federal sobre o golpe que não apenas chega diretamente no presidente Jair Bolsonaro como grande mentor de tudo isso, desse processo todo, mas também tem novidades que me dizem as minhas fontes do Supremo e da Polícia Federal, são novidades que também são estarrecedoras. E aí não haverá qualquer fiapo de dúvida sobre a participação, a liderança, né, do Jair Bolsonaro na preparação, na evolução do golpe de Estado no Brasil. Lembrando que Jair Bolsonaro foi praticamente expulso, foi afastado do Exército Brasileiro como capitão, exatamente por tentativa de um golpe, de um ato terrorista contra prédios do próprio Exército Brasileiro. Começou a vida política e acaba a vida política da mesma forma. Falar um pouquinho sobre essas contradições no depoimento do Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, que levanta alguma suspeita em relação à participação dele, mas especialmente a delação premiada. Na quinta ele vai voltar a depor? Exatamente, né? A gente trouxe aqui na Rádio Eldorado, né, que a delação premiada do Mauro Cid estava por um fio também, né? Por quê? Porque ele não contou o que sabia e quando contou, mentiu, né? Isso derruba qualquer delação premiada. Essa história é importante porque é o seguinte: o Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito mais importante sobre o golpe de Estado, ele, e também dos outros inquéritos que têm a ver com isso tudo, o Alexandre de Moraes estava sendo muito pressionado, inclusive por ministros do Supremo,
para, enfim, dar um fim nisso, para ter uma conclusão do relatório. E, em vez de ele dar a conclusão, ele deu mais 90 dias para investigações da Polícia Federal. Aí eu fui investigar e vi por quê. Porque a Polícia Federal tinha adquirido um equipamento israelense chamado Celebrity, que é capaz de capturar nas profundezas das nuvens da internet mensagens que tenham sido apagadas, tanto nos celulares quanto nos HDs dos computadores do Mauro Cid. E isso significa o quê? Que o Mauro Cid estava muito tranquilo, achando que estava tudo apagado, que ele estava resguardado, e não estava, porque esse equipamento israelense capturou as mensagens que ele queria esconder. Portanto, fica evidente que ele omitiu e ele mentiu ao dizer que não sabia disso tudo. Ele não sabia que havia esse grupo de oficiais do Exército que se articularam e que chegaram a se reunir no dia programado para matar o Alexandre de Moraes, para matar efetivamente o Alexandre de Moraes. Então, a Polícia Federal ontem ouviu um novo depoimento do tenente-coronel da Ativa, o Mauro Cid, e a expectativa ao longo do depoimento é que ele sairia de lá preso, porque a delação premiada, né, prevê benefícios para quem conta as coisas. E um dos benefícios que o Mauro Cid teve foi de responder a todas as acusações contra ele em liberdade. Se ele não cumpriu a parte dele de contar o que ele sabe, ele perde o benefício. O primeiro benefício a perder é responder em liberdade, ou seja, dele voltar ontem para a prisão, além de também perder benefícios na redução de pena depois de condenado. E quando acabou o depoimento, ele não foi preso, apenas a Polícia Federal encaminhou para o Supremo um pedido de revisão da delação premiada. Né? E eu suspeitei na hora, eles vão dar mais uma chance para o Mauro Cid, e foi exatamente isso que aconteceu. A pedido do Alexandre de Moraes, do Supremo, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o procurador Paulo Gonet, né? O Mauro Cid será ouvido novamente amanhã, né? E, inclusive, vai ser ouvido pelo Alexandre de Moraes. Ou seja, é a última chance dele, né, de se livrar da volta para a cadeia agora, né, e de reduzir a pena dele no final. Ele que está envolvido até o último fio de cabelo em todos os processos que atingem Jair Bolsonaro. O principal deles é o golpe, porque ele tinha até minuta de golpe no celular dele, né? Ele é que se correspondia por WhatsApp com esses golpistas todos, esses assassinos, né? Ele é que se correspondia, mas também com a história das joias, a venda das joias no exterior, da Arábia Saudita, os diamantes e também o atestado falso de vacina. Aliás, ele, a mulher e os filhos foram beneficiados por esses atestados falsos. Ou seja, o Mauro Cid tem de hoje até amanhã um pouquinho mais de 24 horas para pensar se ele vai continuar escondendo tudo e ficar muito tempo na prisão, ou se ele confessa, conta e faz uma delação real e tenta melhorar um pouco a situação dele, que é gravíssima. Muito bem, seguiremos acompanhando. Eli, obrigada por hoje, até amanhã. Até amanhã, e amanhã a gente fala Brasil e China. Isso. Beijão. Beijão.